Pessoal, boa tarde. Hoje é com grande satisfação que a gente abre aqui a nossa webinar de hoje, ao vivo. Eu sou o Pado, gestor da Loja Conceito da Faculdade CDL, e eu estou simplesmente com dois monstros sagrados do varejo cearense e, por que não dizer, do varejo nacional. De um lado, nós teremos hoje o Neto, que é o presidente dos Mercadinhos São Luís. Do outro lado, nós temos o Berol Dutra, que é o diretor-geral da Servicom. Esses dois colegas aqui que vão estar com a gente tendem a contribuir bastante com nós sobre os seus conhecimentos. Para a gente começar assim legal, eu queria fazer aqui uma reflexão com vocês, que é a seguinte. Felipe Kotler ele diz o seguinte, que mudança é o processo do qual o futuro invade as nossas vidas, né? Vocês já pararam para pensar quantas vezes, em quantos momentos, nós tivemos que mudar por conta de uma nova situação? Então, imagine isso acontecendo agora num formato múltiplo, num formato longo, mas, ao mesmo tempo, com inserções rápidas, né? Então, imagine um caminho longo com várias pequenas inserções. É isso que está acontecendo com a gente. Então, esse espaço que a gente usa aqui para os nossos webinars, ele só pode acontecer porque tem algumas pessoas que fazem um trabalho brilhante na retaguarda, né? Como, por exemplo, o Assis, que é o nosso presidente aqui do CDL, um abraço para o Assis, o professor da Mata, que está coordenando a faculdade CDL, Merijane, Marília, Manu, que são as, vamos dizer assim, as articuladoras dos movimentos, o pessoal da DHG, que ajuda a gente aqui na transmissão, né? Agradecer especialmente ao Romário, que sempre está muito junto com a gente. Também queria dedicar esse nosso encontro de hoje para os professores da Faculdade CDL, que têm batalhado bastante, têm feito aí trabalhos muito legais em termos nessa nova fase de ensino à distância. Para os alunos que estão assistindo a gente, mais de 6.000 acessos aí, foram 6.000 convidados para hoje. Né? E os nossos parceiros do dia a dia, né? Os nossos distribuidores. O pessoal ficou perguntando para mim qual seria o assunto, como que a gente abordaria, e eu disse para eles o seguinte: olha, gente, os dois vão falar de estratégia maior, então se liga que o assunto é bom. Essas etapas nossas aqui, cabe uma pequena apresentação. Então, eu gostaria de convidar o Neto. Boa tarde, Neto. Você podia se apresentar mais formalmente para o pessoal, por favor? É um prazer estar com você aqui hoje, viu? Pádua. Beroaldo, um grande abraço para todos. Romário, que está aí no apoio para a gente. A CDL, essa casa que eu tive o prazer de passar 3 anos presidindo. Então, fica aqui meu abraço para o meu amigo Assis, que tem feito um trabalho maravilhoso dentro da casa. Eu estou no segmento de supermercado, dentro do Mercadinho São Luís. Há pouco eu estava conversando com o Pádua, desde 77, né? Não façam conta aí não, pelo amor de Deus, mas né, já tem um tempinho de chão, já tem um tempinho vivido vários planos, várias crises, crises externas, crises internas, também, né, de todas as formas. Na verdade, a nossa empresa daqui a 6 anos, nós estamos fazendo 100 anos, né, um centenário. E de varejo, menos, né, de varejo de 50 anos em breve. Então, a gente tem um pouquinho de chão aí vivido, e vamos compartilhar aqui hoje um pouquinho dessa história e também um pouco de futuro, de aprendizado dessa história, né? Feliz aqui de estar com vocês na Faculdade do Empreendedorismo, né? A CDL se propôs a isso, né, como uma fonte de negócios, e para o varejo, então, nem se fala a importância dessa faculdade. E muito orgulhoso do que eu estou vendo, do caminho que ela está caminhando, né, e feliz, de alguma forma, de ter participado desse grupo e feliz de estar hoje aqui com vocês,
né, participando desse momento aqui. Espero poder contribuir para o desenvolvimento dos nossos alunos. Se eu posso chamar assim, viu, Pablo? É isso aí, isso mesmo. Beró, boa tarde, meu querido. Qual vai? Olá, Pablo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tudo Neto. bem? Prazer estar com vocês hoje para tentar compartilhar e aprender conhecimentos. Eu acho que a gente aprende mais do que transmite quando está conversando ou tentando levar alguma coisa, principalmente quando a gente está do outro lado, aí um grupo de alunos, e isso para a gente é muito importante. Eu me sinto muito feliz de conversar, principalmente para esse seleto grupo de novos profissionais, porque me sinto como se eu estivesse do outro lado. Por 3 vezes, 4 vezes, estive em bancos universitários e sei da expectativa e da vontade deles realmente de partilhar conhecimentos e de entrar no mundo dos negócios acima de qualquer coisa. Eu não tenho esse tempo todo aí que o Neto tem, não. Nem tão pouco ocupado, porque, graças a Deus, estou muito confortável de não falar de falar em idade, porque eu acredito que o Pádua sempre vai estar. Né? As pessoas dizem que um baixinho fica muito feliz quando encontra um menor. Então, na nossa idade, fica muito feliz quando tem outro aí, né? Idade mais. Mas para a gente falar de varejo, principalmente nesse momento, nos deixa muito felizes, até porque eu estava até em outras oportunidades conversando com o Pádua, em outros momentos, e falei que o varejo nunca foi colocado tão à prova como foi agora. Acredito que a gente passou por todo aprendizado que as pessoas precisavam nesse processo de reabertura da economia. Nós fomos o boi de piranha, como o cara lá do centro-sul do país, lá do Mato Grosso, fala nas travessias de boiada. Então, o boi de piranha eu vou o varejo e, graças a Deus, acho que não deu piranha nenhuma para pegar a gente, não. Deu para passar. Certo. Antes da gente partir aqui para o nosso hall de perguntas, eu queria contar aqui 2 historinhas, 3 no máximo, que tem a ver aqui com a gente, né? Então, eu estava falando para o Neto que há uns anos atrás, não vou falar muitos anos atrás, mas há uns anos atrás, eu vim fazer uma palestra aqui sobre inovação de varejo, né? Na época eu era diretor na operação do Cândia, em São Paulo, e eu vim até a convite do pessoal da Pagamentos, o Sérgio Mena, o CDL, foi essa palestra, né? E quando acabou, as estagiárias de RH do São Luís vieram lá conversar comigo, e insistiram para conhecer as lojas. Eu não conhecia o Ceará, eu conhecia o Ceará como negócio, eu conhecia só como praia, e fui visitar algumas lojas de São Luís, e numa delas o senhor João Melo estava lá, e ele deu uns paninhos de prato para a gente, né, para mim, eu me acostumei com você. E eu perguntei para ele, seu João, então essa frase aqui diz o quê? Sem brincadeira, Neto, ele me deu uma aula de atendimento, engajamento e carinho para com o próximo, né? Isso marcou bastante a minha vida. Hoje eu sou cliente ali da Virgílio Távora, né? Eu não abro mão de comprar lá, embora tenha sido filho do Pão de Açúcar, mas por conta desse negócio, né? Então, um ponto legal aqui, gente, que vale a gente falar do São Luís e dessa estratégia que o Neto já traz como herança e como propósito, é essa questão de realmente estar junto, né? Isso é uma história que refere aqui ao convidado Neto. A outra com o Beroaldo tem a ver com o processo. Há uns anos atrás, a gente estava numa conversa, num momento difícil, num ambiente, ele falou assim, meu querido, bote o processo que o resto a gente resolve. Então, ele deve lembrar, foi uma conversa assim, bem rápida, mas tanto de um quanto de outro, eu acho que a gente pode usar aqui para o grupo essa questão de como os processos, como as pessoas, como a tecnologia, como a visão maior encaixam. Que é um exemplo. Também, há uns anos atrás, eu fui num centro de processamento de perecíveis do grupo Auchan, que é na França. E lá você tem que botar tipo uma roupa igual de um astronauta para entrar nessa loja, né, nesse centro,
porque tudo realmente é conforme o padrão máximo possível de qualidade, higiene e cuidados com o produto. Tá? Isso há uns 12, 13 anos atrás. E lá eu perguntei para o gestor, né? Eu falei assim, rapaz, como é que vocês fazem isso? Nós usamos um método aqui que chama QSL, qualidade, serviço e limpeza, do qual o McDonald's no mundo faz isso, e as nossas lojas, nossas 6.000 e tantas lojas fazem isso. Rapaz, isso aí é bom. E de lá para cá a gente vem estudando bastante isso, cruzando com a tecnologia. Né? Durante essa pandemia, que ainda está insistindo em não ir embora, né? A gente percebeu que os varejos andaram bastante forte nessa questão. E é por isso que eu quero aqui iniciar nosso bate-papo, fazendo uma primeira pergunta aqui para o Neto. Vou fazer um ping-pong aqui com os senhores. Né? Neto, nesse momento de reestruturação, né, que a gente está nessa transição, saindo do Covid, como é que você tem dirigido as ações da sua empresa? Como é que você tem... A sua empresa é muito forte, por exemplo, em perecíveis. Como é que você tem feito esse trabalho internamente? Conta um pouquinho para a gente, até para inspirar quem está querendo dar um salto, que eu acredito que tem uma experiência bem legal para contar para a gente. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do momento, né? Do momento Covid. Isso. Né? Como o Berualdo estava falando, a gente está aprendendo o tempo todo, né? Nesse momento, em todos os momentos, e a crise é uma baita de uma oportunidade de aprendizado. E quando apareceu a história do Covid, a gente não sabia para que lado há. Na verdade, era uma porta no escuro. A gente nunca tinha passado uma pandemia, né? Nunca teve um momento tão pesado. Por mais de quase 40 anos, mais de 40 anos que eu tenho de casa, eu vivi várias crises, como foi dito, nenhuma crise sanitária, como foi essa crise, que se transformaria numa crise econômica, né? E que, a partir desses princípios, desses aprendizados de ver como é que estava acontecendo, e tem um amigo nosso, amigo de todos nós, que fala uma coisa muito bacana, que é o Dr. Elias, da Unimed. E ele fala uma coisa assim, se alguém falar que sabe o que está acontecendo, pode ter certeza que ele não está prestando atenção, porque é muita informação divergente no mesmo momento. Você acabou de falar, Padre, que é de uma crise que teima em continuar, né? Do Covid, que teima, a gente acha que está acabando e ele se transfere para outra região e complica tudo de novo. E o que a gente sinalizou para esse momento? Que nós teríamos 3 frentes para trabalhar. Uma frente econômica, obviamente, pelo desemprego. Uma frente que era mudança de comportamento do cliente, também pela crise sanitária que estava vindo por aí. E uma frente digital, também por motivos óbvios, né? A gente andou 5 anos e 5 meses. Né? A gente tem caminhado nessa velocidade. A gente, como cliente e como empresa, nós temos que acompanhar sempre esse processo do cliente. Graças a Deus, a econômica ainda, os R$600 ajudou bastante. Ela não teve um agravo, pode ser até que venha a ter ainda, e a gente tem que estar preparado para isso. Estamos constantemente cuidadosos quanto a isso. Aliás, a gente tem a certeza que o mercadinho tem que se encaixar dentro do bolso do cliente. Estamos preparados para ela, temos feito grandes ofertas, temos trazido uma marca que é o Mercadão, voltada para preços mais populares, né? Uma proposta diferente. Eu convido aos alunos, que boa parte já esteve presente também, já tiveram alguma experiência lá, mas até os que foram, vale a pena ir de novo. Fica no Presidente Kennedy, no Shopping Rio Mar, e é uma proposta bem distinta, bem diferente, e é o que nós chamamos de loja de desconto. Aliás, você falou do Cândia, tem um pouco de inspiração, viu?
lá. Obrigado. Certo. Né? Então, na área de valores, a gente nos esforçando para poder encaixar dentro desse bolso constantemente, mesmo ele estando em crise, olhando muito o lado sanitário, né, do lado de saúde, quer dizer, os produtos que têm menos valem mais, ou seja, todos aqueles produtos mais naturais. Né, eu falo que esse momento que nós estamos vivendo agora ressuscitou o fogão. O fogão estava sendo abandonado dentro de casa. Todo mundo comendo fora. Quando chegava, levava um pratinho ali, esquentava no micro-ondas. O micro-ondas estava virando o rei da cozinha. Né? O fogão reassumiu o seu posto. Né? As pessoas estão cozinhando e isso muda tudo, muda todos os hábitos. Né? A pessoa fica com uma preocupação, e a gente achava até que os produtos iriam cair um pouco a qualidade. Aconteceu o contrário. As pessoas estão buscando mais qualidade, olhando o que o produto realmente entrega, se tem valores que estão sendo entregues, se não tem conservantes. Ou seja, as pessoas estão lendo mais rótulo ainda, né, com preocupação realmente com a saúde, e também isso também na área de higiene também acontece uma verdadeira revolução nesse sentido. Não precisa nem falar que o sabonete asséptico hoje disparou a venda e por aí vai. Então você está ligado são 3 pontinhos, né? Saúde, preço e praticidade. Né? Quem conseguir falar essa linguagem vai falar bem. Né? E, por outro lado, também investindo muito no mundo digital. O mundo digital chegou forte, a gente não estava preparado para esse momento, né? Estamos correndo contra o tempo, lançamos produtos, né? Desculpa a palavra, mas meia boca mesmo, para poder atender, e atendeu. Sofremos um pouco, estamos lançando um baita de um produto agora, em parceria com a TOTUS, né, de delivery, tem um produto que nós fazemos também, que é o Separa São Luís. Você separa, você só passa na loja para pegar. Enfim, e um mundo que se abre, né, desse módulo digital. É engraçado, né, porque estava tudo na nossa porta, né, tudo na nossa cara, tudo falando com a gente, e a gente não aplicava. Né? Aplicava, mas aplicava de uma forma tímida, uma forma esperando que o mercado acontecesse. O mercado aconteceu de uma vez. Né? Então, são essas 3 frentes que a gente tem aberto: econômica, saúde e digital. Muito bem. Olha só aí, para quem está acompanhando a gente, já que foco de estratégia você pode pensar. Né? Só lembrando, né? Acessem depois com calma. Hoje você está acompanhando aqui ao vivo, mas acesse com calma, leve para suas equipes de gestores de loja, passe isso como um momento de formação e desenvolvimento, essa aula aqui, porque realmente é imperdível. Deixa eu mudar um pouquinho agora, né? Vamos para a defesa, né? Então, o Neto aqui é o ataque, venda, né? Cliente ali na porta, tal. Beroaldo, defesa, né? O lado da retaguarda que a gente costuma trabalhar nas lojas. Beraldo, você como esse estrategista de profundidade na retaguarda e que trabalha com muita orientação pontual, né? Como você tem percebido esse novo momento e como você tem orientado seus clientes a encarar esse momento na linha que o Neto conversou com a gente aqui? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que eu tento sintetizar o máximo possível. E eu acho que a palavra o varejo não é outra do que reinvenção. A gente passou por momentos, como o Neto falou, de crises, mas de crise sanitária é a primeira vez. E ela nos forçou a se adequar rapidamente a uma situação nova. Eu lembro muito bem, ainda menino, e ia aos comércios do interior, que eu sou do interior, e a gente chamava as bodegas para comprar um produto A, B ou C, e se limitava apenas a escolher pelo nome do que eu gostaria de comprar.
Então, o proprietário lá me mandava alguma coisa e a gente substituiu isso quando tirou o balcão. Eu gosto muito de falar essa frase. Quando tirou o balcão, nós tivemos que nos reinventar. E ao tirar o balcão, otimizar esse processo, ele passou a ser um pouco mecânico. E aí os estrategistas, como o Neto falou, como você falou no início aí, começaram a utilizar adjetivos, as logomarcas. Por exemplo, São Luís usa "me acostumei com você". E eu chamo isso de humanização de relacionamento dentro do negócio. Passamos a necessidade de entender o cliente, conhecê-lo afinco, criar uma extensão da minha casa e colocar ele dentro do meu negócio para que eu possa fidelizar através desse relacionamento. E de uma hora para outra chega uma situação que cancela tudo isso. Bora, a partir de agora eu não posso ter esse relacionamento, eu tenho que estar à distância, porque é bom para você. Eu estou voltando ao processo mecânico? Não. Até mesmo porque o que é bom não dá para deixar de lado. Como é que eu vou conseguir, nesse novo momento, otimizar tudo isso? Manter esse grau de relacionamento com o meu cliente que eu tinha anteriormente e que vinha sendo o meu diferencial dentro do mundo dos negócios. Porque o mercado hoje consegue otimizar para você tudo. Você consegue visualizar layoutização, consegue visualizar produtos, expositores. A grande diferença é aquele teu relacionamento que você tem. Eu brinco muito, eu morava ali na Engenheiro Santana Júnior, na Senador Virgílio Távora, e fazia academia, corria na beira-mar, quando voltava, passava no São Luís ali. E aí mudei aqui para Miguel Dias, aí o Neto vai e abre uma loja ali. Eu disse, rapaz, mas ele está me correndo atrás de mim todo o tempo, né? E ali a gente vem das corridas... Não se mude não, viu? Se mudar, avisa antes, tá? O Zé Chinês está abrindo uma perto de tudo, isso que eu tenho que mudar, viu? mas aí a gente vai lá e as pessoas têm esse relacionamento, começam a conhecer. Eu lembro, tem um rapaz lá que eu pego muito coco com ele disse, amanhã é sábado, amanhã você toma café aqui. As pessoas começam a conhecer os seus costumes. Como é que eu vou parar isso nesse momento? Então, assim, é interessante você se adequar a isso. O Neto falou que evoluímos 5 anos em 5 meses em relação à questão dos processos digitais, das vendas online. Acho que nós estávamos necessitados de se adequar com essa vinda dessa gigante da Amazon e estava com medo de colocar isso dentro de casa. E agora essa situação fez com que nós tomássemos a necessidade realmente de implantar e ver que não era nem um bicho de 7 cabeças. Eu quero ver, eu me acostumei com você digital, né? Como é que eu vou fazer isso? Mas começa a ver as criatividades. Eu comecei a voltar a andar em lojas de interior, eu tenho um cliente da região, ele chama do Trombo do Elefante, fica do Rio Grande do Norte, que está atuando no centro-sul do estado com atacarejo. E aqueles módulos de isolamento, tá cheio de coisinhas, frases altamente interessantes. Eu gravei umas que dizia assim, estou de máscara, mas o sorriso é o mesmo para você. Bacana. Legal. Achei super interessante, porque ela automaticamente estava dizendo que não estava ali por uma situação de medo, mas simplesmente pelo fato de proteção ao cliente. Então, estou de máscara, mas o sorriso é o mesmo para você. E esse cliente anteriormente era altamente interessante, que quando a pessoa dava uma cédula de R$100 para pagar em dinheiro, ela passava a canetinha lá para saber se o dinheiro era verídico, e na hora que ela dava o troco, tinha uma canetinha, confira o seu dinheiro, para que ele se sentisse tão responsável pela mesma relacionamento. Então, a gente começa, o cearense, ele é muito... ele tem uma criatividade espetacular. Então, a gente começa a ver em pequenas situações que consegue quebrar essa frieza desse momento, que consegue realmente transmitir por mais de trás de uma máscara ou simplesmente por distanciamento, a gente consegue ver. Então, eu acho que a reinvenção desse momento é sair de um mecânico para um humano,
voltar para um digital sem perder a humanização. Eu acredito que esta é o nosso grande desafio, e eu acho que o nosso maior case de sucesso a partir de agora será manter isso, manter essa confiança que o nosso cliente passa a ter conosco através de um relacionamento criado por tantos e tantos processos, e que agora ele passa a entrar numa era digital que tem que manter isso forte da mesma forma. Olha aí. Então, gente, nós estamos esquentando aqui a conversa, porque ela está caminhando para um aspecto que vale algumas considerações, né? Se a gente pegar o que ambos colocaram aqui para a gente, vamos botar mais um tempero aí, por volta lá de 92, 93. Não, Plano Collor foi 90, né? Se eu não me engano, foi isso? Eu não sou muito dessa época, eu sou mais novo. Você que é o homem da economia aí, sabe? Foi por volta disso, né? Foi anos 90 que estava sofrendo. Lá no Cândia, a gente estava lá e numa dessas reuniões de crise, né? Nós criamos lá 3 vertentes. Uma era o combate econômico, o que fazer com a economia, o que fazer com as estruturas, mas um aspecto que apareceu lá foi o que fazer com as pessoas. Aí nós criamos a única Universidade do Cândia, que era um processo que abria as nossas portas para todo e qualquer varejista que quisesse visitar a gente e ficar lá, né? Então, por exemplo, o Manuel do Super Família passou bem que eu lembro. Tive lá, eu tive mês lá, com a gente lá. Você teve também. Eu fui visitar lá um serviço de carne já na época com atmosfera modificada. Pronto, modificada, isso, sei lá, acho que não, isso mesmo. Então, quando nós fizemos isso, a gente teve uma experiência antes de conhecer um polo maior, né? Um polo francês, por exemplo. Então, por que eu estou colocando isso? Naquela questão, naquele tempo atrás, e comparando com o que vocês colocam, a gente pensa assim, ou melhor, a gente pode afirmar assim, a maior questão da transformação é a coragem de fazer, né? Então, essa coragem, por exemplo, ela vai levar a algumas coisas internas no seu dia a dia. Eu queria saber do Neto aqui. O Neto, que é um lugar, o São Luís, que é um local onde a relação humana realmente é bem interessante, é exemplar, né? Nesse momento de transição, vivendo todo esse novo formato da sua operação, como que você tem trabalhado com as pessoas, Neto? Como é que tem sido? Desde lá do seu menino que entrega, para o seu gerente, como é que você tem feito isso? Nós temos assim, nós temos um programazinho na empresa que é Fale com o Neto. Certo. Nós escolhemos um funcionário de cada loja para vir conversar com a gente e ele fala sobre o assunto que ele quiser. Nesse dia, pegar todos os operadores de caixa, um de cada loja, para falar comigo. E a pauta, obviamente, não poderia ser outra do que o self-checkout. As pessoas perguntando, como é que vai ser meu emprego no futuro? Se a máquina está fazendo tudo lá, não precisa mais de mim? Qual vai ser meu futuro como operador? Qual vai ser meu futuro? E eu, sinceramente, não soube responder e coloquei isso de uma forma bem transparente e coloquei para ela que eu não sabia exatamente o futuro do operador de caixa, o quanto ele iria existir ou deixar de existir. Mas se isso fosse uma linha de automação total e não precisar de gente, o mercadinho estava lascado, porque o mercadinho é pura gente. Exatamente. Né? Então, eu quis dizer para ela que a gente está dentro do mesmo barco, que nós vamos ter que arranjar uma função para ela e nós vamos ter que promover, e Berualdo estava falando há pouco, me acostumei de forma digital, e é exatamente isso o desafio, né? De como fazer, como ter um atendimento diferenciado no módulo digital.
Na verdade, todas as experiências do mundo, e você citou há pouco a Amazon, e é o bicho-papão, né, que todo mundo na Amazon e tal, mas a gente não pode esquecer que a Amazon tem comprado lojas físicas, inclusive o supermercado, comprou o Whole Foods, né? E aí, por mesmo tempo que é um bicho-papão, ela sinaliza que não vai poder viver sozinho, né? E essa junção dos dois lados, e principalmente com a gente, que é o lado que nós caminhamos, né, de promover experiências que falem com o mundo digital. O mundo digital, ele veio para facilitar muitos processos, né, mas veio, acima de tudo, também para facilitar o nosso trabalho, facilitar o nosso atendimento, né, nos dar mais condições de atender melhor ainda e ter mais tempo para poder fazer essas experiências, né? Experiências essas que surpreendam, que encantem e que promovam constantemente o relacionamento, né? Então, o que nós temos preparado as pessoas é exatamente para isso, para que elas tenham mais tempo para pensar e mais tempo para serem elas mesmas atendendo os nossos clientes, né, de forma sincera, honesta. Você também falou disso através do Cearense, ou foi o Beraldo? Acho que foi o Beraldo que falou sobre o Cearense. Cearense é Né? ótimo. Isso, né? E nada melhor do que o cearense para atender. O cearense tem isso do berço, né? Mesmo o caboclo que está lá no sertão, que ele às vezes nem olha para você, mas ele não te deixa de dar um bom dia. Ele pode dar um bom dia até assim, bom dia, né? Mas ele dá um bom dia, ele participa, ele gosta, né? Nós temos uma coisa aqui, um exemplo aqui para você, do café, né? Nós temos aqui a maior indústria de café, uma das maiores do mundo, que é a Três Corações, que a Três Corações é mineira, mas fez a fusão com a Santa Clara e a sede é aqui. E nasceu aqui no nosso Ceará velho, apesar de ter nascido do outro lado da fronteira, que é Rio Grande do Norte. Mas por que tem um mercado tão bom do café aqui? E sempre teve, né? Às vezes o café podia ser até fraquinho, né? Mas você chegava numa casa do nosso povo, no interior, por mais simples que tinha café. Servia café, tinha prazer em servir. Exatamente. Né? E quem entendeu isso, o pessoal da Três, da Santa Clara, Pedro, Paulo, né, entenderam isso bem e nasceram desse mercado e daqui foram conquistando o Brasil. Né? E através disso que é o cearense, que é o gostar de servir. Aliás, eu gosto dessa palavra de ser serviçal. Nós gostamos de pegar a cadeira, nós gostamos de tirar a compra do carrinho, nós gostamos de bater papo com o nosso cliente, né? E isso, graças a Deus, não tem máquina que faça ainda não. Exatamente. Até tenta, mas não conseguiu ainda não. Exatamente. Olha aí, se por um lado, pura gente faz a diferença aqui no nosso ambiente do dia a dia, nas nossas lojas, e é um diferencial que realmente a gente pode trabalhar bastante, por um outro, tem os cuidados que nós temos que ter com a questão dos protocolos, né? Com a questão de tudo que a OMS prega e tal. Vou pedir para o Beraldo ajudar a gente um pouquinho nisso, como é que ele está vendo isso nas lojas, porque na sequência eu vou contar algumas coisas sobre isso também. Beraldo, em termos de protocolo de OMS, você como um orientador de estratégia para a loja como um todo, para várias lojas, né? O Beraldo atende mais de 300 lojas no estado, né? Como que você tem orientado isso e como você tem visto o pessoal das lojas, dos seus clientes fazerem? Por favor. Eu até falo, Pádua e Neto, que, como eu falei há pouco tempo, nós fomos o boi de piranha. Então, eu acho que o mais importante em tudo o que foi implantado, vamos usar álcool em gel, usar máscara, ter módulos de isolamento, deixar as pessoas de grupos de risco, trabalhar em cartes virtuais, entregas de forma organizada, evitando qualquer tipo de situação que venha acarretar ou criar algum problema que pudesse ser um fator transmissor do vírus, tentar reduzir. Eu até brinco muito
falando para o pessoal lá da Catri que o varejo devia ter um bônus aí na redução de diferencial de alíquota de ICMS, só porque nós fomos o test drive deles aqui. Eles acham graça lá, mas o que eu posso te falar é que o principal trabalho, acredito, de controle e de utilizar esses recursos em relação a prevenir é trabalhar o ser humano, o colaborador que nós temos dentro das nossas lojas. Isso é um fator importante. Trabalhar ele de forma com que ele pudesse proteger o cliente, protegendo a si próprio, desde a sua saída de casa, desde o sentimento de responsabilidade pelo fator de estar trabalhando com o público direto, e isso foi fator primordial. A Servicom trabalha com um grupo de empresas, como você falou, não só no Ceará, mas em outros estados, e nós temos uma carteira de quase 60 mil colaboradores. E se nós pegarmos todos esses colaboradores em todos esses meses de pandemia, acho que tivemos a bênção de Deus, que é Pai poderoso, não tivemos mais do que 400 pessoas acometidas do vírus e somente um óbito. Então, isso deixa a gente muito feliz. Lógico, se utilizou-se todas as questões do protocolo, mas, acima de tudo, fazer um processo com responsabilidade, conscientizando essas pessoas que eles são responsáveis ou corresponsáveis por aqueles que adentram as nossas lojas. E, com isso, a gente conseguiu minimizar o máximo possível toda essa questão, principalmente nos momentos de pico, principalmente nos momentos difíceis, porque além de todo o processo sanitário, tem um processo mental. Você trabalhar isso na cabeça de pessoas, onde os meios de comunicação falavam em massa, fica em casa, não sai, o vírus é mortal, o vírus vai matar você, e você colocar essas pessoas na linha de frente e dizer trabalhe com muito cuidado e com muita responsabilidade, as pessoas sorriam com medo, as pessoas recebiam com medo das pessoas e utilizavam isso de forma totalmente obscura, para que não pudesse transmitir isso. Então, assim, a gente tem que realmente louvar essa palavra que o Neto falou de humanização e que ela realmente servir é muito importante, porque se faz necessário realmente a gente tirar o chapéu e mostrar que o grau de responsabilidade das pessoas que estavam ali prestando serviço talvez tenha sido fundamental nesse processo de utilização de tudo aquilo que a OMS regulamentou, mas principalmente no grau de poder não levar ao seu próximo aquilo que ele não gostaria de ter para si próprio. Então, acho que a palavra humano foi muito essencial dentro desse momento. Exato. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, durante esse período da pandemia, muitos que estão assistindo a gente aqui sabem como é que é a atuação nossa no mercado. Então, a gente tem a MBA, uma empresa que atende operações de loja. Então, durante a pandemia, eu dupliquei a equipe, por exemplo. O Tira, que é meu sócio, ficou muito mais focado em determinadas operações. Eu passei mais para o digital, vamos dizer assim, e a gente conseguiu fazer coisas assim, muito interessantes. Não teve um dia que a gente não atuou durante a pandemia e também não teve um dia que eu vi, seja lá uma loja que eu tenha ido, se foi em Limoeiro do Norte, se foi em Canindé, se foi aqui na periferia de Fortaleza, em que as equipes não estivessem lá inteiras, vivas, os proprietários participando e aquele medo do momento muito reservado. Agora, o que a gente tem feito? Um trabalho de resgate psicológico, uma nova forma de educação. Então, por exemplo, na loja Conceito da Faculdade CDL, no início da pandemia, Merijane, da Mata, Marília, fizeram um esforço grande para transformar muitas aulas em EAD. E fizeram isso bravamente e brilhantemente. Por isso que eu quero aqui saudar os professores, porque foi realmente um trabalho bastante heróico. Nos varejos, então, nem se fala.
né? Tem até uma pessoa que está assistindo a gente agora, a dona Girlânia, um abraço, dona Girlânia. Ela foi um exemplo, o Heraldo sabe disso, foi um exemplo durante esse período, né? Dirigindo, fazendo muitas negociações também, já no formato, outro formato, e também gerou um bom exemplo nesse quesito. Outro ponto importante, meus amigos, é que o ensino à distância ele tem sido altamente interessante, porque ele, se a gente usar a métrica correta, né, tempo, ajuste, planejamento, ela se torna muito prática. Então, a gente conseguiu duplicar, por exemplo, cargas de treinamento usando uma plataforma. Tá? Então, a MBA tem uma plataforma, com o trabalho que eu faço na Rede Cearense junto com o Beraldo, tem uma outra plataforma, no mínimo 50 módulos já instalados nessa plataforma. O da MBA tem 132 módulos. E o da Loja Conceito, Neto, só para deixar bem legal aqui, nós estamos lá já lançando mais de 20 módulos para a gente fazer esse trabalho de educação à distância, linkando com novos desenvolvimentos de negócio. Então, tudo isso feito em 4 meses, porque senão você fica obsoleto, fica para trás, acaba. Né? Dentro desse aspecto, queria voltar aqui para o Neto. A gente está falando de tecnologia, educação, ser humano, né? Nessa questão de juntar a tecnologia com o humano, com o negócio, botar num funil e atingir lá o cliente, nós temos um caminho bastante longo a percorrer. Né? Para quem está começando, quem está no nível de começar a gestão de loja, saindo daquela fase do proprietário-diretor, né, para o proprietário contratando profissionais, como é que você daria umas dicas para que esses emergentes, proprietários emergentes, futuros proprietários mais, digamos, profissionalizados, façam nas suas lojas tecnologia, humano e relação com o fornecedor para atingir o cliente? Essa pergunta aqui é cabeluda, hein? É mesmo. Então, Pablo, vamos lá. Primeiro contar. Eu gosto de contar a história também, viu, Pablo? Conta. Que as suas histórias são ótimas. E eu passei algumas noites sem dormir quando eu imaginava o código de barra. Certo. Como é que um bicho daquele vai ser lido na máquina, né? Eu achava que aquilo era uma fábula de dinheiro, que a gente não entendia como é que, tecnologicamente, como é que aquilo ia acontecer. Né? E aconteceu de uma forma natural. Né? Aí depois teve o bug do milênio, ou seja, todos os computadores iriam parar no ano 2000. Exatamente. Né? Porque não estavam preparados para tanto zero. E o que eu diria para o pessoal? Né? Assim, primeiro, perca o medo da tecnologia. Ela veio para facilitar a vida da gente. E eu estou falando isso porque eu tenho medo ainda da tecnologia. Eu estou me falando isso para mim mesmo. Né? Cara, enfrenta esse negócio aí que você vai se sair melhor, vai ser mais rápido. Né? Falando de relacionamento, ele vem só para facilitar. É uma ferramenta. A tecnologia nada mais é uma aplicação do tal do CRM, né? Aquilo que seu João fazia quando ele tinha o balcão, que o Beraldo falou, né? Que as pessoas iam lá e ele anotava na cadernetazinha o que era, o que a tecnologia veio fazer. Veio fazer conhecer. Ele mesmo, às vezes, mandava o produto para a casa do cliente porque sabia que o cliente queria. E o cliente confiava e botava... A tecnologia faz exatamente isso, só que de uma forma mais abrangente, né? De uma forma mais... Então, o que nós temos que pensar? Temos que pensar nela como parceiro, temos que pensar que varejo é relacionamento, não tem outra forma de você ver o varejo que não seja relacionamento. Mas, Neto, tem muita gente que faz uma campanha de preço que é relacionamento também. Né? Você tem uma política bem voltada, uma política de preço,
né, onde os serviços talvez não sejam tão importantes, aparentemente não sejam, ele é importante sempre, até a ausência dele, ele está dando o recado, eu sou barato por causa disso, ou qualquer coisa dessa natureza. E a tecnologia vem para facilitar, inclusive para você ter preço mais baixo. Né? Então, enfrente quebra essa resistência, bote ela, em vez de como adversária ou como algo inatingível, bote ela como aliada, e a fusão vai vir de uma forma muito simples e muito rápida. Né? Quando eu falo do código de barra, que eu morria de medo, né, a partir do código de barra, nós podemos ter um controle eficiente e eficaz sobre todos os nossos estoques. Então, hoje, quando o cliente compra um produto no mercadinho, nós abastecemos ele automaticamente no dia seguinte, porque essa informação que partiu nesse momento ainda do código de barra, chega no nosso CD e a gente repõe isso automaticamente. Então, facilitou, passou a ser parte da estratégia. Hoje nós temos um mix se você pegar o melhor número de fortaleza de supermercados, e obviamente que a gente casou isso com uma logística, você pode dobrar. Hoje nós estamos aí com mais de 20 mil itens nas lojas, e sendo mercadinho é o que o nome diz, são lojas pequenas, e a gente só consegue isso por causa da tecnologia e, obviamente, né, por um desenvolvimento de uma política de logística, uma política de abastecimento bem eficiente. Né? Então, a tecnologia veio para ajudar, e virá para ajudar, e vai facilitar a nossa vida no futuro. Tem um amigo que esteve na China, visitando o supermercado, e ele não viu um caixa sequer, mas viu funcionário para tudo quanto era lado, separando mercadoria para clientes. Fecha uma porta, abre outra. Exatamente. E ela vem para abrir, ela está abrindo portas. Hoje o Ceará é um polo de tecnologia também. Exato. Na área de segurança digital, então, aqui é referência nacional. E muitas vezes até saindo do Brasil. Muito bem. Então, você acredita, por exemplo, que a disciplina para cumprir essas estratégias pontuais de logística, operação, vendas, ela é um fator primordial para o nosso dia a dia. Mas a transmissão desse modelo disciplinar, como que você aconselha o pessoal a fazer? Pado, a disciplina é fundamental, né? A rotina é fundamental. Exatamente. Você ter aqueles processos. Porém, a independência das pessoas também é muito bacana. Excelente. Isso mesmo. Ela surpreende. Né? É outra história. Tinha um operador de caixa nosso passando a compra de um cliente, e o filho do cliente puxando a calça do pai. Pai, quero água. Pai, quero água. Pai, quero água. E o pai, nada. Ele queria ir para casa. Estava querendo pagar as compras e ir embora. Aí o operador viu, pegou o nosso empacotador e falou, pega ali um copo d'água para ele. Aí pegou, deu um copo d'água para o moleque, e o pai ficou só olhando aquela história. Né? Quando passou a compra todinha, ele foi olhar se o cara tinha cobrado a água. Certo. Aí ele olhou e não... Mas você não cobrou a água que você deu para o meu filho? Não, fui eu que dei, não foi o senhor que pediu. Olha isso. Excelente. Aí o cara já me contou, essa história já rodou Fortaleza, foi os 17 centavos mais bem investido do mercadinho, que nunca houve nenhuma orientação para ele fazer aquilo. E se eu fosse operador, provavelmente eu teria cobrado. Ele fez certo e eu faria errado. Então, essa permissão, talvez até do erro, né, é excelente para que a gente aprenda, excelente para que a gente corrija, excelente para que a gente aperfeiçoe. Né? Então, as pessoas têm que ter disciplina, sim, mas tem que ter iniciativa. Né? Tem que ter visão, tem que ter... E a empresa tem que endossar isso, né? Tem que incentivar isso. Né? E nós gostamos de pensar assim.
Olha só, gente, só para amarrar aqui o que o Neto colocou, ele tem lá um programa de Fale com Neto, né? Tem um programa de treinamento que acontece, de desenvolvimento, formação, que acontece, os gerentes deles são de carreira. Estou contando aqui, Neto, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Tá, bacana. E esse trabalho de permitir, deixar o funcionário, o colaborador, o associado independente, mais regrado, é um propósito muito forte que faz um diferencial competitivo total. Então, você que é supermercadista, está assistindo a gente e ainda está naquela fase de dar uma cintada no menino, pula um pouco essa fase, porque não precisa. Eu sou paulista, eu estou aqui no Ceará há 19 para 20 anos. Eu nunca tive turmas tão boas de treinamento, desenvolvimento, aplicação, montagem de loja como o cearense. Tem muitas coisas que em outros... Eu fiz trabalho no Brasil todo. No Brasil todo. Mas aqui no Ceará é um lugar que, particularmente, as implantações que envolvem pessoas andam muito bem. Andam muito bem. E nesse ponto, gente, vocês que estão ouvindo a gente aí, fiquem ligados, porque assim, na sua operação do dia a dia, não é só comercial. Ela é muito mais gestional do que comercial. Por falar nisso, vou perguntar aqui para o Berualdo, né? Berualdo, você dirige uma rede, né? Uma rede próspera, né? Uma rede que tem lojas no interior. Como é que tem sido as negociações nesse período da pandemia? O que você percebeu de diferente? Esse é um ponto também, outra pergunta cabeluda que eu podia fazer para qualquer um dos dois. Vou fazer para você, porque como tem lojas em várias cidades, a logística totalmente diferente da capital, como é que você tem visto, o que você tem a comentar sobre esse negócio de estar próximo do fornecedor, fazendo negócios de outra forma? Pádua, eu vejo isso como muito positivo. A pandemia, nesse ponto, foi positivamente forte para que as negociações online elas pudessem ter a mesma dinâmica e, principalmente, ter um resultado muito positivo em relação ao modelo convencional que nós tínhamos anteriormente. Então, nada ficou a desejar quando deixamos de fazer os processos pessoais, onde nossos módulos de negociações eram feitos através de reuniões, através de contatos com os fornecedores, e isso passou por um módulo muito mais diferenciado. A tecnologia foi implantada de uma maneira necessária e, ao mesmo tempo, ela facilitou a vida de todo mundo, porque nós conseguimos tirar um grande gargalo que nós temos, que é tempo. O tempo de deslocamento, ele era um fator crucial para que eu pudesse adiar processos que eu poderia fazer muito mais em otimização rápida. Então, a gente vê isso, você falou, eu tenho em logísticas diferenciadas, eu atendo dentro da rede cearense municípios que estão a 50 quilômetros e a 400 ou 500 quilômetros de distância do centro de distribuição. E isso a gente consegue conglomerar através dessa tecnologia e através desses processos de uma maneira muito mais prática e muito mais eficiente. Se nós analisarmos os modelos implantados anteriormente, desde a questão do comercial que era feito dentro da rede e do comercial, comprado e adquirido por parte dos supermercados, nós vimos uma otimização muito rápida. E o Neto falou uma coisa aí anteriormente, o Ceará é um polo tecnológico astronômico. E isto, eu perguntei até a um amigo meu, que agora vendeu uma empresa de tecnologia para uma gigante indiana, foi a Ivia, o Ed Paiva. E ele me falou, Ed, por que uma empresa dessa investe num processo dentro de um estado como o Ceará? Ele disse, o Ceará é o maior formador de tecnólogos de alunos em tecnologia do mundo. Então, nós temos aqui as escolas profissionalizantes em todo o estado do Ceará, com índices de aprendizado e com índices de análise superiores a qualquer local do mundo.
E essas pessoas estão aí no mercado com o intuito de utilizar e ser utilizada por todo o segmento, inclusive pelo varejo. Antigamente, a gente pensava que BI era uma palavra que não iria vivenciar no nosso cotidiano. Hoje é uma palavra necessária. Informação hoje, acima de qualquer coisa, é fator primordial para o sucesso de qualquer negócio. E a gente vivencia isso. Conciliar esses processos humano, tecnológico, ele vai dar uma salada excepcional. O Neto falou, eu jamais vou deixar de necessitar de pessoas, mas ele jamais poderia ter, dentro de uma empresa, um volume de produtos e um volume de ofertas se ele não tivesse a tecnologia a seu favor. Porque como é que eu iria trabalhar desde a questão da necessidade de compras, da oferta de mercado e de ter um estoque enxuto e otimizado se eu não tivesse a tecnologia a meu favor? Então, hoje, dentro desse processo, ele foi de fundamental importância. Otimizar tempo, gestão e processo, dentro de uma plataforma como nós estamos aqui. Cada um dentro do seu lar ou do seu negócio, trocando informações e repassando essas informações para milhões de pessoas ou vários e vários alunos, aonde você consegue transmitir de uma forma muito mais clara e objetiva uma coisa que você presencialmente talvez não conseguisse. Então, eu acho que nesse posicionamento, nesse ponto, a tecnologia veio a agregar e agregar com muito sucesso e veio realmente para ficar. E a partir daqui eu não sei aonde vai se chegar, mas que ela é fundamental a partir de agora, isso é sem sombra de dúvida. Viu? Sem dúvida. Deixa eu aproveitar aqui que nós estamos saindo desse bloco aqui, nós vamos entrar daqui a pouco no nosso bloco final, perguntar para o Neto, em tudo isso que nós estamos falando, nós estamos no início de uma transição, né? A questão da tecnologia ela está muito clara aí para as nossas atividades. Como é que você orienta também quem está no começo a se posicionar como alguém parceiro da tecnologia? Então, nós sabemos, por exemplo, que muita tecnologia de varejo alimentar, por exemplo, você foi pioneiro, com outras redes maiores aqui. Para esses meninos que estão começando agora, pessoas que têm uma loja estão melhorando, 2 lojas estão melhorando, como que ele pode olhar esse momento que a tecnologia está na frente? Que palavra de incentivo você daria para eles? Vamos partir do princípio que essa turma que está começando é nova. Exatamente. Se ela é nova, ela já vem com isso, já vem com chipzinho embutido. Certo. Né? A tecnologia já está muito mais dentro dela do que de mim. Certo. Né? Então, o receio é dos mais velhos. Essa garotada que está chegando aí, acredite no seu negócio, acredite e pegue a tecnologia que não tem como ela não está dentro do negócio. Né? Tudo que essa garotada está pensando e que está começando, bote para funcionar, enxergue o que é o mercado, bote os seus sonhos para fora. A tecnologia veio para proporcionar tudo isso, para facilitar tudo isso. O Beroaldo falou muito bem, a gente jamais conseguiria gerir 20 e tantos mil itens, né, se não fosse através dela. Né? Agora imagina essa garotada aí que já vem chipada, né? Já vem ali com o DNA dessa cultura de tecnologia, que não entende o que é um telefone com fio. Né? Olha a produtividade que nós ganhamos hoje. Eu trabalho no nosso comercial, junto com o nosso diretor lá, e peguei todos esses momentos. Peguei fila de espera para ser atendido, a manhã inteira o cara esperando para ser atendido, para ganhar um sim ou não, ou fazer o negócio ou não fazer. Né? A coisa mais primitiva do mundo. Estava na nossa cara. Exatamente. Aquelas salas de espera de vendedor. Nossa. Imagina o que é isso. Né? Mas foi ontem. Hoje não existe mais. Nós temos uma área de 200 metros lá que está totalmente vaga. Vai virar câmara frigorífica agora. Estamos mudando lá para Oliveira Paiva. Todo mundo junto. Junto não, porque não tem mais todo mundo junto. Nós vamos ter que promover o junto.
Nós vamos ter que fazer essa interação com a nossa equipe para ela estar vivenciando valores, para tomar uma. Exatamente. É festa, é para comemorar. Exatamente. Né? Então, essa turma nova que está chegando aí, cara, tem tanta coisa nova nesse mercado, acreditem em vocês, né? Mete as caras, empreendedor, não tem jeito não, empreendedor tem que ter coragem, você falou nisso também. Né? E as ferramentas estão aí. A tecnologia é uma ferramenta, uma ferramenta para facilitar. Use. Você já veio com o DNA, você já veio com isso. Né? Então, bota isso para facilitar a tua vida. Aí, continuando aí com você, se o novo vem já chipado, e aquele nosso amigo um pouco mais antigo, que ainda está dormindo no ponto, o que tu diz para ele? Nós conhecemos muitos. O que tu diz? Se junte com o novo. Aí, fique né? ligado nisso aí, gente. Porque ele vai, eu tenho que ter, não adianta não, a minha cabeça não funciona nessa rapidez da turma aí não. Agora, tem algumas coisas na minha cabeça que não tem na turma nova ainda, porque não teve tempo de viver. Exatamente. E essa troca é fantástica. Esse mix de pessoas dentro da empresa, nós temos que ter o novo, temos que ter o velho, né? Temos que ter experiência, temos que juntar as duas coisas. Então, nós temos funcionário com quase 50 anos de casa e dando show. Dando show. Na tecnologia, não, ele apanha pra caramba. Ele, às vezes, anota um troço num papelzinho do lado ali só para conferir depois. Ele vai fazer a conta. Mas ele tem tudo na cabeça e é uma fera. Seu Wilson. Começou comigo lá atrás. O melhor ortiz de Fortaleza, sem falsa modéstia, é nosso. E responsável é seu Wilson. Por favor, não vão contratá-lo. É verdade. E o Wilson tem aí quase 50 anos de casa. É um cara fantástico, né? Um cara que conhece tudo, que tem a confiança dos fornecedores. O fornecedor sabe exatamente como é que o mercadinho pensa, como é que ele vai agir. Ele é o nosso comprador da Ceasa há anos e anos e anos. Então, e tem lá, eu tenho alguém para facilitar a vida dele, tecnologicamente falando, para mostrar processo, mostrar números, mostrar o que ele faz muito bem na cabeça, mas o tempo todo servindo e facilitando a vida dele. Ele também já dá suas pedaladazinhas. Isso mesmo. Né? Mas eu tenho que juntar um garotão novo com ele. Não é para ele namorar, não. É para ele, para os dois trocar experiência. Berualdo falou isso aqui no começo. A gente está aqui aprendendo. Sala de aula, poxa vida, eu tenho certeza que você aprende aí todo dia, pô. Trocando experiência com essa garotada. Essa garotada tem muito o que ensinar a gente. É verdade. Né? É verdade. Só para a gente juntar aqui, vou contar a experiência na sua loja da Santos Dumont com o Rui Barbosa, certo? Eu estava com o pessoal de Brasília, eles estavam conhecendo loja. Brasília tem lojas boas, você sabe disso. E a gente olhou umas lojas, eu falei, vamos tomar um café ali? E levei eles lá na loja da Rui. Na Santos da Rui. Quando chegou lá, eles olhando a loja, impressionados, aí perguntaram para uma pessoa, para um dos meninos lá, o cargo do senhor qual que é? Ele, gerente de atendimento. Como é que é, gerente de atendimento? Ele, o senhor faz atendimento? Ele, Os caras não acreditaram, porque eles achavam que o gerente não deveria ser só do atendimento, né? Daí nós explicamos como é que é a estrutura e tal. E a pessoa perguntou, o pessoal perguntou assim, rapaz, como é que eles conseguem fazer isso? Isso aqui é uma forma, é um propósito que eles têm, que está ligado intimamente com o modelo de loja deles. Então, essa referência, pessoal que está ouvindo a gente aqui, tem a ver com essa adaptabilidade que o Neto falou, né? Tem a ver com essa questão de entender onde as pessoas estão e para onde elas vão. Né? Hoje de manhã eu tive uma reunião interessantíssima com o proprietário de loja, né?
meu amigo Cristiano, do Gentilândia, com o filho dele. O filho dele é um avião, 21 anos o moleque. Estuda na faculdade CDL. É só para você ter uma ideia. Esse aí não chegou a ser meu aluno, não, que nos últimos 2 anos eu não está dando tempo disso. Mas a gente vê assim, por exemplo, se pegar o Medeiros, Zezinho Medeiros, o pai passou o comando para o filho, o Charles, que foi presidente da rede de parceria, inclusive, e o Charles foi aluno do CDL. O que ele mais gosta de fazer é layout. Então, nas aulas de layout, ele ia a fundo, queria saber modelo americano, modelo inglês, modelo francês, e a gente trocava experiência, né? Então, essa vivência do novo, pessoal, não deixem de fazer. Se você é de recursos humanos, está assistindo a gente, junte. Aquele colaborador nosso que é mais antigo de casa, ele conhece a cultura, mas ele está numa transição tamanha igual de um proprietário. E o Neto falou aqui, juntem-se, juntem o novo com o velho, juntem o conhecimento com a outra habilidade. Tem até indico para vocês, né, um livro que chama Liderando como os Lobos, e lá tem até viralizou outro dia na internet aí um quadro, 3 lobos na frente, 5 atrás deles, um montão no meio, 5 mais no fundo e 1 lá no final. Tá? O que significa isso? Os 3 lobos lá na frente são os mais experientes, são os mentores, são aqueles que conhecem o caminho. Aqueles que estão atrás dos mentores são os lobos guardas, né? São lobos que no futuro podem concorrer a ser o líder. No meio da matilha, então, vão lá as fêmeas, os filhotes e outros lobos. Lá no finalzinho vão mais uma guarda de lobos, um grupo de lobos, que também são igualmente fortes e podem assumir a posição de comando. E o último lá atrás é o lobo líder, o alfa. Tá? O Mandela já dizia isso. O pessoal falava, Mandela, como você lidera? Muito simples, eu pego aquele meu pessoal mais esperto, boto na frente, boto o pessoal atrás deles e vou lá atrás de todo mundo tangenciando e orientando no caminho, né? Eu vejo muito, Neto, Berualdo, inclusive os senhores têm essa atividade pessoal, né? É um ato bem louvável que eu vejo. São 2 líderes que incentivam as pessoas a crescer, são 2 líderes que são antenados com as transformações e, mais do que isso, são incentivadores, né? Então, nesse aspecto, Beraldo, fala aqui, agora com essas operações diferentes, um momento diferente, né? A gente vai precisar também de ter pessoas diferentes, que ela nova ou que ela com mais idade. Na sua ideia, né, como você tem visto, para a gente melhorar essas operações nas lojas, e se você tem alguns exemplos para dar para a gente, especificamente nesse ponto, né? Por favor. Essa resposta eu acho que o Neto até deu agora há pouco tempo. Eu acho que mesclar o jovem com o velho é importante, mas a gente tem que realmente entender. Eu tenho um cliente, ele se autotitula analfabeto, que de analfabeto ele não tem nada. Mas, infelizmente, a didática de educação é muito pouca. E na loja dele a perda é muito pequena. Eu perguntando a ele, como é que você consegue? A gente fazendo o fechamento trimestral dele de imposto de renda, eu fazendo algumas análises, vi que a perda estava muito baixa. E disse, fulano, a média de perda aqui em relação aos demais está bem significante. Eu disse, não, doutor, é muito simples. Eu boto os meninos para usar o computador, eles dizem qual é o produto que não está vendendo bem, e aí passa para mim que eu digo, deixa que eu sei vender. E aí ele faz todo dia um negócio de conversa ao pé da orelha dele. Ele solta um encarte interno que ninguém pode levar. Só recebe o desconto quando ele deixa o encarte no PDV. Aí o cabo vai lá, recebe um encartezinho com 6, 7 produtos, que está lá no queima, ele deixa de tirar o produto que está perto de vencer, o produto que não está com rotatividade, mas a pessoa deixa o encarte. E o concorrente fica louco porque é que ele está vendendo determinado produto mais do que ele. Aí ele conseguiu fundir a tecnologia com a experiência, sabe? Ou seja,
ele consegue fazer essa mesclagem, e isto realmente a gente precisa dos dois. Não dá para soltar, né, um gerente de perecíveis como esse do Neto, que tem 50 anos de experiência, pelo simples fato de implantar uma pessoa que receba a tecnologia já na mão. Eu vou precisar sempre dos dois, não dá para deixar de fundir. É uma necessidade. Então, assim, o novo ele precisa vou dizer, o velho, do experiente, para que essa mesclagem possa realmente ser positiva. Então, assim, nada se compara à fusão da tecnologia com a experiência. Isso vai dar um case espetacular. Então, se precisa de novas pessoas, se precisa, até porque o mercado ele exige isso. Processos exigem isso. Precisamos ser otimizados, precisamos ser eficientes. Eficiência e eficácia são processos que precisam andar em equivalência, e para isso a tecnologia se faz necessária. Mas para ser eficaz, eu preciso da experiência das pessoas que têm isso no dia a dia. Então, há uma necessidade de reposição e há uma necessidade de preservação daqueles que têm essa didática e esse conhecimento no dia a dia. É mais ou menos por aí. Não sei se o Neto concorda comigo. Claro. É isso mesmo. Assina embaixo. Aqui, para os dois, né? Antes da gente ir para a consideração final, vou fazer a mesma pergunta. Avaliação de desempenho para vocês, seja o desempenho diário, semanal, horário, mensal, trimestral. Nesse novo formato que a gente está vivenciando, como é que vocês encaram que ela precisa ser trabalhada? Né? Ela é mais numérica, ela é mais numérica com diálogo, ela é mais motivadora, ela é mais quantificadora? Como é que vocês enxergam? Aqui aberto para responder. Vamos lá. Eu vou primeiro? Pode? Vamos lá. Tá. Então, vamos lá. A gente usa todos os indicadores externos, internos, né, para comparar, verificar nosso desempenho, saber como é que nós estamos. Essa semana a gente estava vendo os indicadores da Abras, né, e fazendo comparativo, que é orientativo, mas não é definidor. Concordo. Você pode ter um ótimo serviço. Tem um case dentro do segmento, que é o Verdemar, em Minas Gerais. E ele nasceu da padaria. E dentro desse conceito de nascer da padaria, de muita mão de obra, fazendo pão, fazendo bolo, fazendo produtos, ele tem toda uma cultura dessa natureza. Ele jamais pode ser... Ele é uma empresa voltada para o serviço, muitas vezes mais do que uma empresa voltada para o produto. E isso faz toda a diferença, né? Eu vou tentar usar outro exemplo aqui. Você tem aquela Amazon Go, que aquela loja que você entra, que você pega o produto e sai. Aquilo é feito através de uma tecnologia de câmeras, que ele permite saber o que você comprou, o que você pegou e levou se levou ou não. Quando você sai da loja, a conta já está debitada no seu cartão. A mesma tecnologia usada pelo Walmart, ela funciona de forma diferente, né? Ele usa a mesma tecnologia, só que para providenciar um aumento de ganho de produtividade, reposição. Ele usa a mesma tecnologia dentro de uma determinação dele, que sempre foi ter o melhor preço, a favor da produção. Então, uma pensa a favor da venda, que é a Amazon Go, e o outro que pensa a favor da produção. E óbvio que as duas são dois momentos totalmente distintos que podem ser comparados. Eu acredito que não, porém, usando a mesma tecnologia para serviços diferentes, né? E com visões diferentes. E assim deve ser. Você deve olhar muito para o seu negócio, né? Olhar muito não só para a produtividade interna. Não faz sentido. Nós temos uma loja, que é a do Alphaville, que é altamente final de semana. Final de semana dela, uma explosão. Durante a semana, morre.
e eu não posso comparar ela com uma loja tradicional. Então, cada loja de supermercado tem isso demais, que você tem que estar olhando, obviamente, buscando os melhores indicadores, mas compreendendo a particularidade de cada uma das suas ações e de cada uma das suas lojas. Então, nós temos um valor dentro de casa que é o aperfeiçoamento, e ele não é padronização. Ele tem que aperfeiçoar loja a loja, operação a operação, e o que vale para a gente sempre, obviamente, vai ser a última linha, desde que esteja nossa equipe toda feliz, a última linha toda bacana, e aliás, a gente não acha que a última linha possa estar bacana se nosso povo não estiver feliz. Não vai ser produtivo. Olha aí que legal. Então, nós olhamos para o nosso povo, entendemos o nosso povo e temos os indicadores de produtividade, mas eles não são definidores de quadro, de quantidade, não são. A gente não faz assim. Olha só, gente, que bacana ouvir isso, Porque quando o mundo todo está quadrado, o Neto está propondo para a gente olhar fora da caixa para os nossos próprios propósitos, que é o que faz realmente o grupo dele, as equipes e as lojas funcionarem de outra forma. Preste bem atenção nisso, aperfeiçoamento, não padronização. Até padronizar, precisa ter uma conversa adequada para ensinar a pessoa a fazer aquele passo a passo. Até para isso. Andar de bicicleta nós não aprendemos logo na primeira vez, não é verdade? Então, Beraldo, a mesma pergunta, avaliação de desempenho pela sua ótica. Aqui, Neto, é o homem do número, viu? Eu sei disso. Vamos ver, o homem do número, vamos ver. Fala para nós, chefe. Rapaz, eu acredito que o Neto já falou, Mas eu vou um pouquinho mais além. O padrão, realmente, é um referencial, certo? Ele vai estar me referenciando a alguma coisa. Eu volto a dizer, jamais poderei dizer quantos quilômetros ou quantos metros dá da minha casa até o São Luís se eu não tiver zerado o meu velocímetro ali na saída da minha casa. Mas eu acredito que estender um pouco mais para o conhecimento do meu colaborador nesse momento faz com que eu consiga otimizar o meu processo pessoal. Ou seja, transformar ele em um profissional que vá associar a questão da prática com a teoria, vai conseguir exatamente mesclar esse processo e fazer com que esse processo realmente se torne otimizado. Eu jamais vou conseguir trabalhar uma prevenção de perdas se ele não tiver o conhecimento do que reflete positivamente ou não dentro daquele processo que ele executa. Ou as demais processos implantados dentro de um varejo em si. Então, assim, o padrão é um referencial, mas o processo interno, a modulação implantada dentro de cada negócio é que vai te dar esse case de sucesso, alavancando principalmente a satisfação, como o Neto fechou aí. Não dá para trabalhar se o meu colaborador ou a pessoa que está ali do meu lado, ele não tenha esse sentimento. Eu preciso moldar esse sentimento dentro dele para que ele entenda e comece a chamar a empresa de minha empresa. A partir do momento que o teu colaborador vê a empresa como de outra pessoa e não dele, a coisa já começa errada. Eu acredito que ele tem que chamar meu supermercado, minha empresa. Eu sempre digo, você consegue passar mais tempo de vida útil dentro de um negócio ao qual você está executando o trabalho. Então, assim, eu tenho uma pessoa que eu tenho uma afeição muito grande, que é um empacotador de um pequeno supermercado do interior. Ele consegue modular e entender o cliente de uma tal maneira que quando o cliente vem, o PDV, ele muda de PDV para atender e dizer exatamente aquilo que ele não está levando e dar até a oferta do dia. Eu acho que ele tem um computador ambulante na cabeça e não sabe, entendeu? Mas é um especial. As pessoas voltam.
E o gestor conseguiu identificar aquilo ali como uma coisa bacana. E trabalhou essa modulação dentro de todos os empacotadores dele, refletindo em que as pessoas deixavam de comprar, em média, 27% do que tinha rotina de comprar. E voltavam a comprar. Deixavam o carrinho no PDV e voltavam a levar aquilo que não estava levando. Ou seja, não é uma indução, é um relacionamento muito forte. E isso são processos que não dá para seguir um padrão. Eles seguem uma gestão implantada que vai aonde o colaborador passa a entender que aquilo ali faz parte do dia a dia, faz parte de toda uma cadeia do negócio. Então, é mais ou menos, era somente a palavra que o Neto tinha falado aí. Não, muito legal. Então, bacana, Beraldo. Legal, legal mesmo. Gente, só para vocês encaixarem, né? A gente fez esse rol de perguntas para esses dois grandes estrategistas e a gente já está aqui 43 do segundo tempo. Eu só vou amarrar umas coisinhas aqui que eu fui lembrando ao longo da nossa conversa que vale a pena a gente lançar aqui. Há uns anos atrás, eu estava no Extra, em São Paulo, e começou-se lá um assunto sobre gestão colaborativa. Na época, o meu orientador de RH era o Afonso Macanhani, um abraço para o Afonso, ele deve estar assistindo a gente, que eu mandei o link, ele é um estudioso do varejo. E o Afonso era um diretor que me deixava muito à vontade para inventar. Isso remonta um pouco o que o Neto falou aí sobre a liberdade que a gente tem. E nós inventamos coisas legais, e aplicamos, né? E depois em outros lugares. Ao longo do tempo, a gente foi convivendo com pessoas que eram transformadores. Por exemplo, o Roberto Chiniachi, que a gente trabalhou muito tempo junto, né? Ele é um palestrante de motivação, que agora está no virtual, né? Ambos já devem ter participado de eventos da Amana, né, com Oscar Motomura, que lá, muitos anos atrás, diziam muito desse universo de gestão de agora. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Nós precisamos, gente, mais do que nunca, entender que o formato de junção das pessoas nos processos, eles estão mudados. Eu vou dar um exemplo da loja conceito da Faculdade CDL. O Neto conhece bem, que foi presidente lá. Nós temos uma alteração grande agora, do final do ano para cá, e nós mudamos a ambientação toda dela, usando os mesmos recursos que a gente tinha, trazendo alguns parceiros, o Beraldo é um dos parceiros desse projeto, e lá a gente já tem essas bases desenvolvidas, que é a gente fazer a formação, a aprendizagem coletiva, né? Isso junto também, inclusive, com os professores. A aprendizagem coletiva, ela diz mais ou menos assim, 25% de uma ação é teórica, 25% é prática, 25% é criativa e 25% é desenvolvida por alguém que lidera. Né? De uma maneira não tão técnica, nós falamos disso hoje. Né? O grande foco aqui que eu extraio dessa conversa com o Neto e Berualdo é como a gente pode fazer para que as nossas pessoas se sintam dentro do negócio, participante, tendo um resultado conjunto, encantando o cliente, usando tecnologia, usando recursos, né? A gente só faz isso se a gente tiver esse formatozinho da aprendizagem coletiva trabalhada dentro da mente de você que é dono de loja, você que é aluno, você que é gestor, né? A aprendizagem coletiva, ela é um negócio que é ensinado dentro da nossa família. E a gente vai absorvendo esses valores, muitas vezes de maneira não tão sequenciada, mas a gente aprende, sim, que um carinho da mãe ajuda, que uma conversa franca com o pai ajuda, que uma orientação para o irmão mais novo ajuda, né? Então, todo esse lado emocional, psicológico, quando ele é lançado dentro do negócio, ele traz resultados fantásticos. Existe uma loja, uma rede de lojas nos Estados Unidos que chama Publix. O Neto deve conhecer, Beraldo também. Uma época a gente estava passando por lá e eu vi na saída da loja, do lado de dentro, né? Atrás dos caixas. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. E o errado é errado, mesmo que todos façam. Né?
Aí eu perguntei para a pessoa do RH o que era aquilo. Aquilo faz parte de um programa de propósitos, fazia parte na época, em que as pessoas tinham total e pleno domínio de palpitar sobre todas as operações das lojas. Então, a gente está falando, quando a gente fala de engajamento, quando a gente fala de acolhimento, nós estamos falando uma palavra velha que era usada antes, que chamava integração, que é a mesma coisa. Só que aquela integração tinha cunho político, tinha cunho disciplinar forte, o acolhimento agora, o engajamento, não tem isso. E, na minha opinião, São Luís é um que faz isso já há bastante tempo, é uma referência por causa disso, né? Esse trabalho de consciência das lideranças e responsabilização das lideranças, o Beraldo também faz brilhantemente bem. Quando a gente pensou em convidar vocês, eu estava falando com a Merijane, a ideia era de a gente trazer realmente essa reflexão maior para quem está assistindo a gente. Porque, querendo ou não, né, nós temos que mudar radicalmente a partir de uma combinação, que é a virtude do que nós vamos fazer, o foco para onde a gente vai e a esperança de como dar esse resultado. Então, aqui, chamando para a consideração final, Neto, tu pode dar a sua consideração final, que nós estamos aqui 44,5 do segundo tempo? Vamos lá. Eu vou dentro da mesma pauta. Né? São Luís tem um bocado de tempo de estrada. Né? Temos uma referência, sim, de gente muito fantástica. Gostamos de ser reconhecido por atendimento. Mas nós nunca demos um treinamento de atendimento. Nunca ensinamos a dar um bom dia. Nunca ensinamos a dar boa tarde. Nunca ensinamos, nem falamos para que se levante para ir buscar o produto para o cliente. O que nós agora sempre estivemos com treinamento, não com treinamento, mas com a formação das pessoas. Formação para que elas possam decidir bem e decidir sempre. Né? Quando a gente fala não a padronização, mas se você for na nossa loja, você identifica qualquer loja nossa que uma é similar à outra. Né? Similar no layout, similar em comportamento de atendimento. Isso não de uma forma engessada, certo? Mas de uma forma que nós levamos o poder da decisão para o nosso pessoal, formando para que ele possa decidir corretamente. Né? Então, a gente tem feito isso sempre, é isso que a gente acredita e é assim que a gente trabalha. Toda vida que a gente olhou para fora e deixou de olhar para dentro, nós tivemos complicações na nossa vida. Toda vida que a gente se baseou no externo, e não que não se olhe o externo, mas que deixou de olhar para dentro, ou deixou de olhar para o nosso negócio, deixou de decidir pelos nossos valores, nós erramos. Né? Então, falar nisso de uma forma, finalizando para vocês, percebam o que vocês têm de valores, percebam qual é a missão, né, qual é a proposta, entendam isso, entendam o que te trouxe até aqui. Isso garante que vai me levar para frente? Não, mas vai te ajudar a você tomar novas decisões mais assertivas do que erradas. Olhe bem para o que você já fez, olhe para o que você acertou, olhe para aquilo que você errou. Né? Isso não quer dizer que você não vai errar mais, tomara que erre, porque é assim que você aprende. Né? E nós só chegamos até aqui porque a gente errou demais. E pode ter certeza que os erros foram muito mais do que os acertos. Porém, os acertos deram muito mais resultados do que, obviamente, né, qualquer outra coisa. Quando acertava mesmo. Então, acho que é isso. E prazerzão estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade. É isso, sempre no coração. Neto, Berualdo, o que tu tem a dizer agora, considerações finais? Bom, a gente falou muito em mesclar, em fundir processos, tecnologia. O que eu posso dizer é que toda inovação, ela surge, né? ela nasce de um processo bem feito. Toda inovação surge quando você consegue chegar a uma excelência e ver que tem necessidade de algo a mais. Mas nada disso consegue ser feito se você não puder implementar isso de uma maneira suave, tranquila,
para que as coisas fluem naturalmente. E o grande sucesso de qualquer empreendimento, ele parte do erro, e de reconhecer o erro como uma necessidade de aprendizagem. O erro, às vezes, é muito visto como uma situação de perda, uma situação de fraqueza, quando, na realidade, encará-lo e tentar superá-lo te dá uma grandeza muito mais. Não existe grandeza se não existir humildade. Não existe acerto, se o erro não tiver sido implantado, e não tiver sido identificado e não tiver sido sobreposto. Então, assim, a minha ideia sempre é essa: mesclar o tradicional com o inovador. Ele vai te dar essa grande oportunidade. E o Neto falou muito bem, não adianta, como uma análise soft, não adianta analisar a parte externa, é necessário, mas se eu não analisar primeiro o meu eu, o meu processo, o meu pessoal, onde é que eu estou errando, como corrigir, como transformar isso positivamente, eu não vou conseguir implantar nada com sucesso em si. Então, assim, e a grande oportunidade que se tem é de cada dia aprender, como eu falei no início. Acredito eu que eu consegui muito mais aprender hoje do que transmitir. Isso faz com que a gente tenha realmente a humildade de saber que todo dia a gente aprende. Não está mais no banco universitário, mas se lê um artigo, se lê um jornal, se lê seja ele virtual ou não, a gente está aprendendo. E aprendendo com os mestres aqui, que eu estou aprendendo hoje aqui com o Padre e o Neto. O Padre é mais um senhor mais de idade, a gente entende que tem um chão de rodada. Obrigado, viu? Olha aí, te livrou. Botou o Padre mais velho do que eu, então tá bom. Não, demais, rapaz, não, ele adora fazer isso, pelo amor de Deus. Mas para mim foi um prazer estar com vocês. Espero dizer que foi muito agradável estar essa tarde de bate-papo. E eu tenho certeza que as pessoas aprenderam muito com o Neto e com o Padre aí, inclusive eu. E contigo, sim, Contigo eu aprendi também. demais. Isso aqui é um ensinamento constante, né? Uma troca de experiência, sempre é um aprendizado, sempre é com certeza. Uma lição. Então, aqui, para o pessoal que está. Obrigado. Para o pessoal que está. Perdão. Para o pessoal que está acompanhando a gente, as perguntas, a gente vai, ao longo do tempo, eu vou encaminhando para eles e vou passar para vocês num outro formato. Tem aqui, Beraldo, uma pergunta do Daniel, lá do Super Lalá, de Jaguaruana, que eu vou passar para você para responder para ele. É sobre venda, coisa, e está fora já do nosso horário. Daniel, aguarda aí que a gente manda para você. Outras pessoas que estão mandando perguntas também têm a ver com o que nós falamos, a gente vai separar e eu prometo para vocês que eu encaminho para todos. Como a gente tem o nosso formato aqui dos nossos encontros, tem um horário definido, né? A gente está aqui no finalzinho. Eu quero então agradecer para o Beroaldo e para o Neto, duas figuras de alto poder de liderança, duas pessoas bastante luminosas para iluminar o caminho de outras pessoas, né? Duas pessoas que são assim fascinados pelo que fazem. Você aí que é aluno e está cheio de ideia, fique fascinado pelo trabalho como nós somos, né? Porque isso aí é um diferencial que vai ser um diferencial grande para a sua carreira. Então, terminando nosso webinar de hoje, muito obrigado, Neto. Sou seu fã. Muito obrigado, Beroaldo. Também sou seu fã. Obrigado a todos. Obrigado o nosso amigo Romário, que está acompanhando a gente aqui na Contra-Regra. Fiquem com Deus. Boa tarde. Bom fim de semana. Vamos vender, que o mês que vem começa amanhã, viu? Abraço. Um abraço, Padre. Obrigado. Obrigado, Romário. Tchau, obrigado, tchau. Obrigado, Neto. Um abraço. Obrigado. Padre. Tchau, Beroaldo. Tchau.